e que pudesse me dar um pouco mais de respaldo, de conteúdo para o ministério pastoral que Deus acabou me chamando depois. E fiz parte de uma geração de pessoas que trouxeram composições brasileiras, usando a cultura brasileira. Guilherme Kerr, Aristeu Pires, Sérgio Pimenta, Jorge Camargo, João Alexandre, tantos queridos, Jorge Heder, meu querido irmão, que fez Barnabé e cantatas que produzimos juntos. E no programa Sons do Coração, na Rádio Transmundial, eu compartilho essa caminhada, esse acervo dessa linda história com mais de 4.000 canções feitas por brasileiros, 4.000 canções que têm sido ignoradas pela igreja no Brasil hoje, lamentavelmente, que poderia conhecer um pouco mais da história de Deus nesse país e que foram expressas nas canções comunitárias e de evangelização que fizemos nesses anos. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma honra ter sido lembrado da Quênia para falar aqui para a liderança, para o ministério de pessoas que lidam com a arte na adoração. E hoje quero compartilhar um pouquinho dessa caminhada também e desta mentoria que tive em relação a esse tema. E se você puder me acompanhar. 3 textos da Palavra de Deus, nós vamos refletir hoje, nesta manhã, sobre adoração e serviço. Uma espiritualidade prática da igreja local no mundo. Passamos esses dias ali no acampamento, nas terras paradisíacas de Havaí. Fiquei procurando uma onda lá para surfar, mas não tinha. E caminhamos um pouquinho sobre a questão da espiritualidade cristã, que foi o tema de um dos livros. Tenho poucos exemplares ainda, muita coisa se esgotou ali no nosso encontro. Falando sobre a espiritualidade que nós devemos e precisamos construir. E também sobre a adoração. Quero que vocês possam acompanhar comigo, se vocês têm as suas Bíblias aí, 3 textos da Palavra de Deus. Primeiro texto, na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. O pessoal da multimídia pode colocar assim o primeiro slide, mas o texto nós vamos ler na Bíblia mesmo, não vai aparecer. E ele vai tentar, em sintonia, acompanhar comigo os pontos que nós vamos refletir. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Segundo texto do mesmo apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, talvez você saiba esse texto de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro texto, Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira adoração prática horizontal é essa: visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Aparentemente, 2 textos contraditórios. Isso foi vivenciado pelo mundo acadêmico, teológico, que entendia que Tiago tinha uma teologia diferente do apóstolo Paulo. Tanto isso é verdade que um dos reformadores considerou a carta escrita por Tiago como uma carta de palha, que você podia jogar para ser queimada. Como se a teologia de Paulo se contrapunha no seu pensamento e na sua essência aquilo que o apóstolo Paulo ensinou durante o seu ministério apostólico e nas cartas que escreveu,
e também por aqueles que foram mentoreados por Paulo, achando que a teologia das obras, ela negava a teologia da salvação pela fé. Quando nós falamos de uma espiritualidade na adoração, nós primeiro precisamos lembrar a razão da nossa existência. Nossa razão existencial, segundo Isaías capítulo 43, versículo 7, Efésios capítulo 1, 10 e 11, os que formei e fiz para a minha glória, e todos nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, construir uma espiritualidade na adoração, construir uma espiritualidade que envolve a nossa vida, o propósito da nossa existência, é construirmos uma espiritualidade que nos ajude a refletir cada vez mais a imagem do seu Filho. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus para adorar e para desfrutar da sua presença. Esse conceito está presente no Catecismo Menor de Westminster, que foi escrito em 1619, na Abadia de Westminster. A coletânea de 95 doutrinas e teses da nossa compreensão, da nossa base, do pensamento protestante reformado. E a primeira pergunta que nós encontramos lá é: para que o homem foi criado? O homem foi criado para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Eu e você fomos criados para adorar, então nós precisamos entender o que é adorar. E de saída nós já sabemos, mas que foi lamentavelmente talvez uma das tragédias da história protestante, ter confundido adoração com música. E adoração não é música. E a primeira coisa que nós precisamos exorcizar do nosso pensamento, e que tem atrofiado e anestesiado a consciência de cristãos, de adoradores, de evangélicos, é ter confundido adoração com música. Isso é profundamente lamentável. A música é apenas um instrumento possível, como todas as outras manifestações de arte, de adoração. Mas a adoração envolve toda a nossa existência, toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, tudo que sou como ser humano, para depois servir a Deus como ser humano que nos emprestou a sua imagem e semelhança. Opa, então quer dizer que eu fui criado para refletir a presença de Deus, a glória de Deus em tudo aquilo que sou e tudo aquilo que faço? Sim. Então essa espiritualidade que eu construo precisa me ajudar a cumprir esse propósito inicial da minha existência. E nós resgatamos nessa compreensão de que nós fomos criados para adorar a Deus e desfrutar da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida, da nossa experiência mais cotidiana, ordinária, dos nossos dias. Opa, então, adoração é refletir a imagem de Deus. A experiência da queda foi a nossa desistência de adorar, de amar, de temer, de servir o Criador. Viramos as costas para o Criador. Já não estávamos mais refletindo a glória de Deus por causa do nosso pecado. E Deus intervém na história, envia o seu Filho Jesus para se fazer adoração, uma ação histórica que consolida e torna a adoração legitimada e aceita no coração do Pai. Para quê? Para eu escapar do inferno? Para eu ter uma eternidade menos quentinha ou mais quentinha que Itaberuna? Não. Jesus veio para que você pudesse cumprir de novo aquele propósito inicial, refletir a glória de Deus na sua vida, refletir a imagem de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então fomos criados para adorar, fomos criados para amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Adoração é a nossa decisão intencional de amar a Deus em primeiro lugar na nossa vida e de nutrir esse amor com a palavra de Deus, que vai transformando o nosso coração, a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes, e vai nos capacitando então a adorar a Deus de maneira prática. Se você não ama a Deus em primeiro lugar, se você não busca a Deus em primeiro lugar, e o contexto de Deuteronômio é 6,14: parem de adorar os falsos deuses dos povos vizinhos,
parem de dar vazão à idolatria e à tendência à idolatria que existe no meu e no seu coração. Eu e você fazemos parte de uma comunidade, apesar de sermos igreja, onde existe dentro de nós uma tendência à idolatria e a construir falsos deuses o tempo todo. E temos que amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Versículo 13 do capítulo 5, ao Senhor teu Deus temerás e só a Ele servirás. Adoração envolve temer a Deus, levar Deus a sério. Nós não fomos chamados para brincarmos de cristianismo. Nós muitas vezes parecemos mais uma reunião e uma comunidade de incrédulos do que de crentes. Vivemos o Evangelho de maneira superficial. Muitos de nós e pessoas que convivem conosco no trabalho onde nós estamos, não reconhecem em nós atitudes que demonstram que de fato amamos a Deus e temos levado Deus a sério. A resposta de quem foi alcançado por Jesus na cruz do Calvário não pode ser outra além de uma disponibilidade, uma rendição, uma consagração da vida para o serviço a Deus. Essa é a resposta de uma alma que foi regenerada por Jesus, e essas palavras não são minhas, essas palavras são de Calvino, e nós precisamos entender esse caminho. Adoramos a Deus agora com ritos internos. João capítulo 4, versículo 20 até o versículo 24, 8 vezes a palavra proskuneo é usada no original grego. A mulher samaritana, uma prostituta, querendo se tornar uma adoradora, achando que essa adoração viria com a herança hebraica em Jerusalém, perto do poço de Jacó, e no diálogo que tem com Jesus, ela é confrontada com essa realidade. Ela precisa conhecer aquele que está oferecendo uma água que vai saciar a sua sede existencial, que vai trazer paz ao seu coração como ser humana, que vai trazer a conexão no coração dela com a existência que ela tem. E o texto diz: se você não se quebranta como a mulher samaritana fez, se você não se humilha, se você não se ajoelha, se você não se humilha para beijar os pés daquele que você diz adorar, você ainda não adora a Deus. É por isso que o texto diz: o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Numa exegese feita por John Stott, que foi muitos anos capelão da rainha da Inglaterra, falecido já há alguns anos, com 91 anos, um dos maiores escritores bíblicos, com mais livros traduzidos para o português, um dos mais extraordinários, a Mensagem do Sermão do Monte, publicado pela editora ABU. John Stott diz que nós devemos adorar em espírito, isso é, com sinceridade e verdade no coração. Mas há muitas pessoas que adoram sinceramente, mas adoram a Deus sinceramente equivocadas do jeito que adoram. Então não basta apenas adorarmos a Deus com sinceridade no coração. John Stott diz: adorarmos na verdade do Evangelho, adorarmos em Cristo, adorarmos no Logos de Deus, na Palavra de Deus. Então temos que adorar a Deus sim, com sinceridade e com verdade no íntimo do nosso coração, que somente Deus conhece. Somente Deus sabe quem está aqui hoje adorando de fato. Deus não se ilude com a minha pregação, Deus não se iludiu com a minha música, Deus não se ilude com os ajuntamentos solenes. Isso é o profeta Isaías que nos traz essa compreensão, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 20. Deus não se ilude com a nossa religiosidade, Deus não se ilude com o que acontece no domingo, Deus não se ilude com a minha mão levantada, Deus não se ilude com a minha aleluia. Deus não se ilude. Somente Ele conhece no íntimo do nosso coração se somos de fato adoradores. Somente o Espírito Santo, que sonda hoje os nossos corações, sabe se de fato nós estamos buscando a glória dEle, tudo o que somos e tudo o que fazemos. Deus intervém na história, envia o seu Filho Jesus e nos dá a possibilidade de dedicarmos a nossa vida para o louvor da sua glória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você é, seus relacionamentos, a sua faculdade, o seu mestrado, o seu doutorado, a família que você constituiu, os filhos que você recebeu como herança do Senhor, tudo que você é e faz,
agora dedicado para a glória de Deus. E a cruz é o fundamento histórico e a essência da adoração que legitima a adoração e que nos faz agora construir uma espiritualidade de serviço. Eu quero cantar, eu quero gravar um CD, eu quero gravar um DVD. O mundo gospel, que está tão presente aqui no Rio de Janeiro, ele nos estimula a isso. Adoração é música, então eu quero adorar, eu quero cantar. Pois é, mas a proposta de Deus é muito maior. Você está identificado com a cruz agora. Você foi convidado para uma vida peregrina. Você foi convidado por uma vida que vai te trazer desinstalação o tempo todo. Você nunca vai se sentir adequado e bem enquadrado na proposta de vida que existe fora do Evangelho. Porque agora você está identificado com a cruz. A cruz significa muitas vezes caminho de solidão. A cruz significa momento de rejeição. A cruz significa que muitos não vão entender aquele que morreu na cruz do Calvário e nem a sua mensagem. A cruz significa em alguns momentos dor, sofrimento, deserto, martírio e morte. Essa adoração eu não quero não. Esse serviço que me coloca numa situação desconfortável, onde a minha própria vida é ameaçada, essa adoração eu não quero. Eu não quero essa adoração da cruz, eu não quero essa adoração que Jesus consolidou na obra que fez na cruz do Calvário. Nós fomos criados para viver a mensagem que a cruz nos traz. E somos agora adoradores da nova aliança. Somos o povo da nova aliança. Não faz mais sentido carregar a arca da aliança, não faz mais sentido tocar chofar, não faz mais sentido ficarmos usando o nome dos levitas indevidamente, achando que levitas são só os músicos. Os levitas da igreja são os que cantam, são os que tocam. Ministério levítico muito mais amplo, muito mais radical, muito mais profundo, que nós não vivenciamos mais. Somos chamados agora para adorar a Deus uma vida de serviço. Outro slide. Adoração e serviço estão intimamente ligados. Jesus mostrou o caminho da adoração como uma vida de serviço. Na adoração e serviço nós mostramos a essência da espiritualidade que cultivamos. Essa é uma frase de Dallas Willard. Há muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, que têm 20, 40 anos de igreja e não servem a Deus. Batem o cartão domingo, contribuem mensalmente com a comunidade, pagam os profissionais do Evangelho, os seus pastores, para pregarem, fazerem a obra, evangelizarem, testemunharem, fazerem missão, fazerem visitas, cuidarem de pessoas, terceirizam algo que não pode ser terceirizado. Nós fomos chamados para servir. Jesus veio para servir e não para ser servido. E assim como o Pai enviou Jesus, nós somos enviados no mundo, numa sociedade perversa e corrupta, cheia de dor, cheia de sofrimento, cheia de sinais de morte, para servirmos a Deus e manifestarmos a sua glória com o que somos e fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: fica tranquilo que ele vai acabar essa mensagem, ele está empolgado. Fica tranquilo. Muito bem. Espiritualidade que não resulta em adoração e serviço, ela é incompleta, ela é distorcida. A música é serviço a Deus. A arte é serviço a Deus. Arte é terreno sagrado, arte é terreno do sagrado. E quando nós falamos em arte, nós falamos num terreno que é totalmente pertinente a cristãos que seguem o Deus triuno. Então é a oportunidade de servir, não é a oportunidade de brilhar, de construir uma carreira. Não, oportunidade de serviço e de servir a Deus. Serviço a Deus é resultado do cultivo de disciplinas espirituais, e nós caminhamos isso no nosso retiro. Falamos sobre meditação da palavra. Tem gente que não medita mais da palavra porque nem lê a palavra, que não sabem e não construíram essa dinâmica, essa disciplina da lectio divina, de deixar a palavra de Deus falar fundo ao seu coração, reverberar e mudar a sua maneira de pensar.
nós nem carregamos Bíblia mais, nós nem temos Bíblia mais nas nossas mãos, pomos a Bíblia e baixamos os nossos aplicativos. E aí, você tem Bíblia? Ah, eu tenho, está no meu celular, mas nem o celular você lê. Aí chega qualquer um louco aqui, pregador, músico, fala um monte de loucura e a gente vai falando amém, porque a gente não conhece mais as Escrituras. Nós erramos se nós não conhecemos as Escrituras. Nós não vamos pensar como Deus pensa, nós não vamos conhecer a vontade de Deus, se não amarmos a palavra de Deus, não deixarmos ela fazer parte da nossa dinâmica, da nossa agenda, do nosso dia a dia, da nossa vida. A adoração nos leva a uma vida de oração. Não oramos mais. Ah, Nelson, que leitura que você faz da igreja brasileira hoje, nesse momento de polarização, nesse momento onde a política, as ideologias trouxeram sequelas não só no nosso país, mas na própria vida da igreja, expuseram a igreja. Tem irmãos que não celebram a ceia mais juntos. Ah, ele votou no Haddad, ele votou no Bolsonaro, não pode, aqui na minha igreja comunista não, aqui na minha igreja ninguém pode ter opinião diferente, e começamos a nos duelar e expor aquilo que nós já somos, um povo dividido, que não consegue concordar, que não consegue chegar a acordo, que não consegue honrar a Deus numa vida de unidade. Por que você acha? Porque nós abandonamos a oração. Pastores, diáconos, presbíteros, líderes, diaconisas, desconhecem o caminho do secreto do quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Você vai em secreto, porque no secreto você não precisa de som, você não precisa de música, você não precisa de performance, você não precisa de vestes especiais de adorador. O que você precisa é ir para o secreto do quarto, derramar o teu coração diante do teu Deus, e deixar que o teu Deus trabalhe no seu coração, e ali você vai conhecer esse Deus que consola, que conforta, que disciplina, que corrige, que encoraja, e que nos leva a sair do quarto para viver esse evangelho, fruto desse relacionamento que nutrimos em oração. Nós não oramos mais. Você não pergunta no final de semana e perguntar para o seu pastor: como foi essa semana, pastor? O senhor teve tempo para orar? O senhor teve tempo para meditar na palavra? Os serviços da igreja estão deixando o senhor sem tempo? Nós como igreja estamos errando. Ministério nós temos que assumir, nós temos que fazer a obra juntos. Nós temos que deixar os nossos pastores nos pastorearem, terem comunhão com Deus, buscarem a Deus, trazer alimento para vocês, para nós, que somos ovelhas do Senhor. Ah, o senhor fez quantas visitas? Ah, o senhor já foi cuidar lá do material que precisava para a construção? Ah, pastor. E acontece o que o professor Eugene Peterson diz: os pastores vão abandonando os seus postos, eles vão se prostituindo, seguindo falsos deuses, eles não têm tempo mais para meditar na palavra, eles não têm tempo mais para orar, por causa da obra. Que loucura isso! Buscar a Deus em solitude, e ficar a sós com Deus, e deixar Deus falar, e estar no momento de oração com Deus. Ah, vamos fazer a nossa reunião de oração. Quais são os pedidos? Ah, temos 2. Já oramos, vamos embora para casa. Que isso? Oração é mais do que interceder pelos outros. A oração é você estar em sintonia com o coração de Deus, para colocar diante dele aquilo que seria correto orar. Onde Deus está centralizado na oração, e não eu, e não as minhas necessidades, porque Deus não é garçom, e aqui não é um balcão, e que Ele está à nossa disposição para nos servir. Não, esse caminho é equivocado. Nós é que estamos aqui querendo conhecer o coração de Deus, para poder servi-lo e honrá-lo com tudo que somos e tudo que temos. Nós é que temos que agradar o coração do Pai.
e seguir a agenda do Pai, e priorizar aquilo que Deus priorizaria nas 24 horas que nós vivemos como seres humanos. Peter Brunner, teólogo luterano, ele diz que adoração e culto é uma resposta, é o serviço da comunidade perante Deus. Sabe por quê? Porque Deus prestou um serviço à humanidade. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos esperança. Nós andávamos como ovelhas sem pastor. E Deus presta um serviço à humanidade, Ele envia o seu Filho, Ele se revela a nós. E Ele permite que o seu Filho leve os nossos pecados, os nossos enganos, as nossas dores, as nossas enfermidades, como servo sofredor, como o profeta Isaías nos balizou na sua palavra. Homem de dores, você está sofrendo hoje, irmão? Jesus sofreu as suas dores e muito mais profundas que você sofreu. E é por isso que você precisa andar com Jesus, porque Ele sabe o que significa dor. Ele sabe o que significa sofrimento como ninguém. E Ele foi abandonado para ir até aquela cruz, levando os seus pecados, os meus pecados, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Nós não podemos ficar passíveis diante dessa manifestação de amor. Então agora nós queremos servir a Deus em serviço perante Deus. Jean-Jacques von Halm, ele diz que a ceia é essa experiência que nos baliza o serviço, que nos lembra a obra que Jesus nos fez na cruz do Calvário. Por isso que o tempo todo nós precisamos cear. Os primeiros cristãos, os 2 primeiros séculos, quando se reuniam, o grande tempo da sua reunião era a Eucaristia. Sabe por quê? Porque há 200 anos atrás, vocês lembram, nós estávamos perdidos, Jesus foi até o madeiro, o corpo dele não foi achado, ele está vivo. Jesus nos salvou. E o que nós temos agora é oferecer a oportunidade de oferecer a nossa vida a Ele. A ceia nos ajuda a celebrar isso. Evelyn Underhill, no seu livro Worship, ela diz: o culto e a adoração em todos os seus graus, ela nos leva a uma resposta orgânica e social. Orgânica porque nós estamos falando do corpo de Cristo. E nós estamos aqui hoje para ser igreja. Nós estamos aqui hoje para orar, para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje para adorarmos juntos. Nós estamos aqui hoje para nos abraçar, para acolher, para interceder, para testemunhar, para ser igreja. A igreja precisa crescer de maneira saudável e abençoar, porque quando ela não cresce de maneira saudável, ela machuca, ela sangra. E o livro que eu escrevi, O Sem Igreja, da editora Mundo Cristão, retrata esse segmento que mais cresce hoje, de pessoas desigrejadas, que foram machucadas, que foram usadas por líderes que fizeram abuso espiritual, com a fé dos simples. E nós estamos aqui para ser igreja, a nossa resposta tem que ser orgânica, o corpo de Cristo tem que crescer e se tornar mais parecido com Jesus. Mas a igreja também foi chamada para uma resposta social. É por isso que eu e você estamos na sociedade, como luzeiros deste mundo, balizando a presença do reino de Deus, como sal e luz do mundo. É por isso que Deus colocou você lá no teu trabalho, no seu condomínio, na sua escola. É lá que nós temos que viver o cristianismo. E nós estamos ali para servir a sociedade, servir as pessoas que Deus amou. É isso que Paulo fala, Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós lemos no início da nossa meditação. Vocês são feitura de Deus, vocês são inspiração de Deus, vocês são poema de Deus. Deus fez poesia e criou você. Olha para o seu lado aí, veja quanta poesia. Pode olhar essa poesia. Olha só, algumas bem acabadas, outras precisam terminar. Uma poesia que precisa aí de uma certa manutenção.
Deus se inspirou e criou você. E me criou. Tu acredita nisso? Para quê? Vocês são poesia de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Que boas obras? É só sair daqui e conhecer a cidade, as pessoas que estão sós, as dores espalhadas em Itaberuna, no Rio de Janeiro, no nosso país, na América Latina. Ah, então adoração é serviço. Sim, adoração é serviço. Conceito veterotestamentário e neotestamentário. É vida de serviço. Uma honra e oportunidade de servirmos a Deus com o que temos e o que somos. Paulo encoraja a igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, que é a sua adoração racional. Apresentem os seus corpos. E Paulo diz, isso é fruto de metanoia. Não vos conformais com esse século, mas experimentem dessa renovação de mente. Agora vocês estão discernindo a vontade de Deus, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês estão sendo transformados na sua maneira de pensar. Não vos conformeis com esse século. Cristãos nunca se conformam. Cristãos estão aqui para representar a Deus com o que são e com o que fazem. É por isso que nós somos protestantes. Não é para marchar para Jesus. Porque às vezes marcha para Jesus, a tua marcha ré, né? Usa o nome de Jesus e não tem causa. Nós não nos conformamos com esse século. Nós não nos conformamos com o nosso país, com os sinais de morte. Nós não nos conformamos com crianças que se prostituem no norte e nordeste das periferias do nosso país. Não. Todos nós, cristãos, nos levantamos o tempo todo. Nós não nos conformamos. Isso ofende o caráter e o coração de Deus. Nós não nos conformamos com as drogas presentes em todos os segmentos da sociedade. Nós não nos conformamos com isso. Nós não nos conformamos com nenhum tipo de corrupção, seja na igreja, seja fora da igreja, seja com governantes que estão assumindo os seus cargos. Nós somos voz de Deus. E dizer, não é assim que o Senhor quer. E Tiago nos ajuda. Tiago nos ajuda. Ele diz, vivam a verdadeira adoração. Visitem os órfãos e as viúvas. Órfãos que não conheceram ou perderam seus pais. Visitem as viúvas que perderam seus maridos, que não tem mais com que cuide dos seus interesses. Nós, como adoradores, como cristãos, somos voz de quem não tem voz. Cuidamos da causa de quem não cuida da causa. É por isso que quando as famílias se separam, e nós como irmãos e pastores chegamos juntos e dizemos assim, nós estamos aqui com vocês dois, em nome de Deus, em nome dos seus filhos, porque os seus filhos não têm voz. E se você perguntar para eles, vocês querem que papai e mamãe se separem? Eles vão dizer, não, não, não. Órfãos e viúvas são dois exemplos históricos de pessoas que perderam quem cuidasse dos seus interesses. Mas o texto diz mais. Não adianta fazermos boas obras, não adianta vivermos o ministério do socorro da misericórdia, que é a nossa adoração prática. Nós precisamos viver em santidade. Guardar-nos incontaminados do mundanismo, não do mundo nós estamos, é aqui que nós temos que testemunhar. Não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Enquanto nós servimos a Deus, enquanto nós fazemos obras de socorro e misericórdia,
onde nós estamos cuidando de jovens que estão se suicidando. Em Contagem, 9 se suicidam em algumas escolas. Nossos filhos estão indo embora, estão desejando não viver. Pastores estão colocando fim na sua vida. Claro, com algumas questões de saúde mental, mas pessoas que estão solitárias, que não sentem que vale a pena viver mais um dia sequer. Com todo tipo de escassez para uma vida digna. Tiago e Paulo sempre pensaram a mesma coisa. Uma adoração que não nos leve a uma vida de serviço. É uma adoração incompleta, fraudulenta, que não vai trazer transformação nem na igreja e nem na sociedade onde nós estamos inseridos. Eu quero terminar a reflexão nessa manhã. Abra lá, Tiago capítulo 2, versículo 8. Tiago, depois de dizer qual é a verdadeira religião, ele dizer que quando vivemos para servir os outros e proclamarmos a justiça e a paz e os valores do caráter do nosso Deus, ele diz que isso é sinal de liberdade. Você é livre para amar a Deus, você é livre para temer a Deus, você é livre para servir a Deus, você é livre para dar o seu testemunho, você está num país onde você ainda tem essa liberdade. Você é livre. Jesus nos trouxe liberdade para servi-lo e não para sermos prisioneiros da religiosidade. Não, Jesus veio nos trazer essa liberdade para servir. E Tiago diz no versículo 8 do capítulo 2, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Vamos ler juntos? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a ti mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Quando vivemos assim, vivemos com uma consciência de chamado, de vocação e de missão. Jesus nos envia ao mundo para servir. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio mostrar como adorar, como a vida de comunhão, de serviço e de missão. Que todos os dias a gente honre a um Deus que nos criou como poesia para abençoar pessoas e para sermos instrumentos do seu amor. Que Deus derrame do seu Espírito sobre nós e nos capacite para honrá-lo com uma vida de serviço. Louvado seja o nome do Senhor.